Olá, eu sou José Marcelo Santos e esta é a edição nacional do Jogo do Poder. A administração pública brasileira vive um momento de tensão agravado por um problema histórico. É quase uma situação de colapso. De um lado está o governo federal, a União, que arrecada e gasta cada vez mais e fica com a maior fatia da soma de tudo que é arrecadado no país. Do outro lado estão os mais fracos nessa história, os estados e municípios, com quem o cidadão tem uma relação mais direta e, por isso, exerce mais pressão sobre governadores e prefeitos. No meio de tudo isso está uma reforma tributária emperrada e a discussão de um novo pacto federativo para definir o papel de cada setor da administração pública. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o deputado federal Danilo Forte, do PMDB do Ceará. Ele é o presidente da comissão que estuda uma proposta do novo pacto que deve receber uma primeira formatação ainda em maio. Deputado, boa noite, obrigado pela entrevista. Bom te ter aqui para falar sobre esse assunto que tem impacto na vida de todo mundo. E a primeira pergunta que precisa ser feita é: por que é que nós precisamos de um novo pacto federativo para redefinir os papéis de cada um dos administradores do dinheiro público? Boa noite, Marcelo. O Brasil sempre teve uma formação muito unitária, muito centralizada, desde o tempo das capitanias hereditárias e, posteriormente, com o Império e a proclamação da República, as decisões sempre foram centralizadas na capital do país. E, na relação entre estados, municípios e o governo federal, se criou sempre uma dependência que foi alimentada por um poder político, né, muitas vezes até autoritário, em que a capital da República exercia sobre estados e municípios, buscando com isso não só o condicionamento político da reciprocidade, mas também criando políticas públicas sem levar em compreensão e sem entendimento maior sobre a efetividade da execução dessas políticas públicas. Hoje o Brasil, 85% da população brasileira vive nas cidades. E são nas cidades que dá o exercício pleno da cidadania. É na cidade que nós reclamamos por uma melhor saúde pública, uma melhor escola para os nossos filhos. O problema da mobilidade urbana hoje é real. O tempo que se perde na locomoção entre o local de trabalho e a residência, ou então o local de estudo, é um desperdício muito grande, inclusive até fragilizando a saúde das pessoas, a falta de saneamento básico, a falta de uma boa segurança pública, que também é outra questão que está muito questionada no Brasil de hoje. E, ao mesmo tempo, a gente precisa encontrar um denominador comum, uma equação que faça com que nós tenhamos a compreensão clara do que é papel de cada um, o que é papel do município, o que é papel do Estado e o que é papel do governo federal, e também o aporte necessário, os recursos que são necessários para financiar essa obrigação. Porque o senhor estava dizendo agora que cerca de 85% da população brasileira vive nas cidades, mas esse cerca de 25%, em torno de 25% das pessoas que ainda moram no campo, vão bater na porta do prefeito, porque é o prefeito que também é responsável pelas políticas para manter essa pessoa no campo e prestar serviço para elas. A União não tem muita condição de estabelecer esse contato? O problema é exatamente isso. A União tem 68% de tudo que se arrecada, né? Ou seja, a grande fatia do bolo tributário fica sob a tutela da União. A União inchada, né? O governo federal hoje inchado, um governo que tem 38 ministérios, 22.600 cargos comissionados, é uma verdadeira aberração. País nenhum no mundo, inclusive os Estados Unidos, que é o maior país do mundo, tem 15 ministérios. O Barack Obama só tem o direito de indicar 3.600 pessoas em cargos comissionados. E isso demonstra exatamente essa distorção que há. Uma cabeça grande, né, para uma estrutura pequena. E isso impede muitas vezes que esse prefeito, que esse governador possa aplicar aquela boa política pública, que muitas vezes são boas na sua intenção. Por exemplo, o Programa Saúde da Família. É um excelente programa. Um programa, inclusive, que ajudou muito o Brasil a erradicar a mortalidade infantil. Mas, por outro lado, subfinanciado. Porque enquanto o município gasta por equipe algo em torno de R$30 mil para ter um médico, um enfermeiro, um auxiliar, uma infraestrutura mínima de carro, de transporte, de motorista, de combustível, de gêneros de primeira necessidade, para poder subsidiar essas famílias que geralmente são muito carentes,
o governo federal só manda R$ 9.000. O que significa dizer o seguinte, que cria uma dependência financeira, muitas vezes em municípios e estados que não têm o aporte necessário. Não tem condição de fazer isso, né? As mesmas coisas no que diz respeito, por exemplo, às definições dos pisos nacionais salariais. Quando o Brasil entende que pode ter um piso salarial para uma determinada categoria, e isso considera a capacidade de geração de tributos, por exemplo, nos municípios mais pobres, principalmente os do Norte e do Nordeste, que não têm a capacidade arrecadatória que tem os municípios do Centro-Sul. Só para ficar mais claro para o telespectador, principalmente para quem não está habituado a acompanhar esse debate sobre o papel do governo federal, o papel do governo estadual e o papel do município, o que deve ter neste pacto federativo? O que deve ter nesse pacto federativo é uma legislação muito clara em que a gente possa definir. Os municípios vão fazer educação básica, vão fazer educação secundária, vão fazer ensino em nível superior, quanto vai ter do município a obrigação e a capacidade que ele vai ter para poder enfrentar o seu problema, quanto custa para cada cidadão o exercício pleno da sua cidadania, para quanto sai um cidadão no ponto de vista da educação, para quanto sai um cidadão no ponto de vista da saúde, para quanto sai um cidadão no ponto de vista da segurança. Então nós temos que elencar as prioridades das obrigações que o Estado, aí fala o Estado brasileiro, no gênero, como o Estado brasileiro, para com cada brasileiro, seja ele do Norte, seja ele do Sul, do Centro-Oeste ou do Nordeste, e encontrarmos um equilíbrio para que não haja distorção na transferência desses valores. Porque o que é que acontece hoje? Por exemplo, tem brasileiros que per capitamente, o que vai de transferência para um município em certas regiões do Brasil é inferior a R$100, e tem brasileiros que o que vai de transferências obrigatórias do governo federal para aquele município seja superior a R$10.000, principalmente aqueles municípios que recebem os royalties do petróleo, que tem uma geração de tributos e de contribuições muito maior do que aqueles que não têm capacidade arrecadatória. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio para que a gente possa, a partir de uma conta do valor da cidadania, fazer a transferência necessária e, ao mesmo tempo, ter políticas públicas capazes de se harmonizar. Estados, municípios e governo federal. Mas aí quando o senhor fala de municípios que recebem muito per capita e municípios que recebem pouco dinheiro per capita, ou seja, por cidadão, por pessoa, o senhor está falando de um vespeiro que é difícil mexer nessa divisão. Porque quando se fala nisso, os municípios que recebem muito não querem perder. Como é que faz essa subdivisão sem provocar uma guerra, digamos assim? Nós temos que construir esse diálogo. É isso que a gente está tentando fazer na nossa comissão, que eu presido, comissão especial que está exatamente examinando o Pacto Federativo, para que a gente possa entender, por exemplo, uma coisa que ninguém considera. Você compra um carro numa cidade qualquer do Brasil. O imposto sobre o serviço daquela operação financeira não fica na cidade onde foi feito o financiamento do carro, onde foi feito um seguro de vida. Ele fica no local da sede do banco ou da seguradora, que geralmente fica entre o Rio e São Paulo. E esse recurso que foi gerado naquele município, ele vai prestar um serviço, não no município de onde o recurso foi produzido, mas nas duas grandes metrópoles do país, que são exatamente as duas cidades que têm a maior alocação, ou seja, e prioridade municípios maiores explorando municípios menores. Os muito maiores em detrimento dos muitos menores. E a gente precisa exatamente no diálogo fazer essa concertação, como diz os espanhóis, com C, que é de repactuar, né, de encontrar, entender que nós temos prioridades no Brasil como um todo, que criam inclusive problemas do ponto de vista migratório. Eu até brinco lá na Câmara, às vezes, que quando tem problema em São Paulo, nós estamos com um problema na maior cidade do Brasil. A seca chegou na maior cidade do Brasil. Porque São Paulo tem 4 milhões de nordestinos que foram expulsos do Nordeste para lá para buscar a sua sobrevivência. Então, quer dizer, para minimizar, inclusive, os efeitos migratórios, a gente precisa harmonizar essa situação. Porque se você tem conforto, você tem qualidade de vida, você não vai mudar, né? Por uma situação que não vai deixar a região onde você se identifica com ela, você não vai deixar famílias, onde você tem raízes. Você não vai perder a sua identidade se não for por uma necessidade absurda. Agora, a pactuação disso lá na Câmara, o senhor começou a falar desta necessidade, é o que eu quero discutir no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas retorno com o Jogo do Poder daqui a pouquinho, não sai daí.
O Jogo do Poder está de volta e minha conversa de hoje é com o deputado federal Danilo Forte, do PMDB do Ceará. Ele é presidente da comissão que estuda um novo pacto federativo para o país. Deputado, no bloco anterior a gente estava falando sobre a necessidade de um acordo no Congresso para construir um novo pacto. Eu estava dizendo que o difícil, talvez seja, o maior desafio seja estabelecer esse pacto porque as pessoas não querem perder dinheiro. Os municípios maiores, principalmente, não é? Como é que está essa conversa entre os parlamentares? Está fácil? Não, quando fala de dinheiro nunca é fácil. Mas o que existe é uma cobrança. Todos nós temos uma consciência clara que da forma que está não dá para continuar. E que o momento político de exigência contribui exatamente para a solução do problema. Como dizem os chineses, crise é oportunidade. E nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política no país, que pode ser... Uma crise ética também. Uma crise ética e moral que pode contribuir muito para essa rearrumação, para essa concertação, que inclusive eu falei no bloco anterior. E aí, os agentes políticos têm uma obrigação para fazer essa construção. É lógico que nós não vamos encontrar uma situação fácil. Tá aí nós votamos a revisão dos royalties do petróleo há 2 anos atrás e está engavetada ainda lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, foi mantido a forma anterior à votação em função do liminar. E a gente espera que o pleno, né, do Supremo possa arguir e julgar. Só para explicar para o telespectador o que é que tem em jogo. Os municípios onde o petróleo é extraído continuam com a maior fatia? Hoje a prioridade é exatamente na faixa litorânea daqueles municípios que são circunvizinhos, ou seja, que são os vizinhos aos postos de exploração, que já têm o benefício dos investimentos diretos. Né? Porque quando você vai fazer a exploração, você tem os benefícios da empresa que vai se instalar, dos empregos que serão gerados, do dinheiro que vai circular, da economia que vai circular, dinamizar a atividade econômica naquela região. Por outro lado, também tem, né, o déficit do meio ambiente, que precisa ser recompensado, mas não necessariamente na plenitude do que está orçado hoje, porque tem municípios que chegaram a receber de royalties de petróleo em um ano arrecadações absurdas, né? Mais de algo em torno de 800 milhões de reais, como aconteceu com o município do estado do Rio de Janeiro, enquanto outros não conseguem ter o mínimo necessário para garantir sequer a sustentabilidade dos programas do governo, na faixa de educação, na faixa de saúde, na faixa de transporte, saneamento básico, até água para abastecimento, água de qualidade e água potável. Agora, para estabelecer esse debate, é preciso o quê? Responsabilidade e consciência dos políticos em relação ao brasileiro, porque, ao que me parece, quem luta contra esse tipo de distribuição dos recursos está defendendo apenas o próprio território, o próprio eleitorado. Eu acho o seguinte, que o Congresso Nacional é para representar o Brasil como um todo, né? O Senado representa os estados e a Câmara de Deputados representa a nação, o povo brasileiro. Parlamentar sabe disso? Aí depende, o nível da comissão está muito bom, né? O nível da comissão nós temos lá 5 ex-governadores, 4 ex-ministros de Estado, que tem uma dimensão do todo. Alguns ex-prefeitos, né? Pessoas que já têm uma certa maturidade diante do quadro da realidade brasileira de hoje. E o agravamento da situação nos ajuda porque a população está na rua, a sociedade está reclamando. Todo mundo quer os melhores serviços. O que mobiliza as pessoas a irem às ruas reclamar é a péssima qualidade dos serviços públicos que são prestados. É a insegurança, é a falta do medicamento no hospital, é a falta do médico, é uma educação que faz de conta que ensina e ninguém aprende nada. Então, tu cria uma estrada por onde as pessoas não conseguem trafegar com segurança e com um ritmo, uma velocidade normal por conta de buracos. Até o direito de vir fica tolhido porque tem regiões do país que quem comanda é a criminalidade. E a gente precisa exatamente fazer esse enfrentamento. E aí, para poder encontrar essa situação, nós vamos precisar de uma compreensão, de um diálogo que nós estamos construindo. Nós já estamos na 3ª audiência pública, né? Inclusive ontem teve uma audiência muito boa, cuidando mais da parte tributária. Na semana passada nós tivemos a presença, inclusive,
do ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que foi o relator revisor da Constituinte. E tem umas propostas que depois eu queria discutir, que ele falou sobre ela, que era abrir mais isso com o senhor daqui a pouco. Nós inclusive, vamos ter audiências com os ex-presidentes da República, já confirmou conosco Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Nós também fizemos Convidaram o Sarney. Convidamos também o presidente Sarney para fazer esse debate, pela experiência toda que foi vivida e que precisa ser compartilhada para que a gente possa evoluir. E esperamos agora, na Marcha dos Prefeitos, no final de maio, inclusive apresentar uma pré-proposta daquilo que poderá ser normatizado, porque qual a legislação que se diz referência para essas mudanças, e dentro disso a gente encontrar um arcabouço jurídico capaz de que a gente possa, no próximo semestre, fazer as votações necessárias, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, para que a gente possa ofertar, né, para a população brasileira uma mudança significativa no que diz respeito ao financiamento de um melhor serviço público. Agora, por falar em financiamento de melhor serviço público e o papel dos municípios, eu queria saber se esse novo pacto federativo ele vai contemplar a questão das regiões metropolitanas. Que o morador hoje das regiões metropolitanas ele está sob um fogo cruzado. O que acontece ali não é responsabilidade de ninguém. Um município diz que é responsabilidade do outro município, e quem mora na fronteira, nessas regiões metropolitanas, fica sem serviço e são grandes reféns da violência, da falta de qualidade em transportes e em obras de infraestrutura. Sem sombra de dúvida, as regiões metropolitanas do Brasil houve um inchaço populacional muito grande. Elas cresceram desordenadamente e realmente hoje acumulam, inclusive os indicadores de violência são os maiores do país. Eu acho que a gente, inclusive, tem que, na discussão, né, sobre a obrigação de cada ente e na limitação geográfica, né, de cada referência dessa, a gente precisa encontrar qual o papel e a obrigação de cada um. E o papel do Estado na harmonização. Porque, por exemplo, os estados brasileiros eles estão quase que sem função dentro do Pacto Federativo, são meros repassadores de projetos do governo federal. Por quê? Porque com o esvaziamento financeiro, muitas vezes dela, que eles tentam reconstruir no ambiente de uma guerra fiscal para poder dar margem a uma política pública dentro de cada estado, eles ficam quase que sem atribuição do ponto de vista federativo. Mas ficam menos sem recurso do que o município, onde a coisa estoura mesmo, onde a grande demanda acontece, não é assim? Tem estados que não... Depende do fator de arrecadação. Por exemplo, onde o ICMS é mais forte, que o grande tributo São Paulo, dos estados, por exemplo, é a arrecadação do ICMS. E no Brasil tem uma punição porque o ICMS não é no local da produção, é no local do consumo. O que prejudica mais ainda as regiões que não produzem. Porque se você penaliza na transferência desse imposto para a produção, como é o caso, por exemplo, uma banda do ICMS no Brasil vai para São Paulo, vai para os grandes centros onde são localizados o fator de produção, que são financiados para isso, o que é que acontece? Esses estados e essas periferias pagam um preço por isso. E aí vão se acumulando, principalmente nas regiões metropolitanas, que é onde tem a maior oportunidade de emprego também, onde tem uma maior chance de uma ascensão social para aqueles que muitas vezes são empurrados do interior para as regiões metropolitanas na busca de uma oportunidade. Mas se nós, no município, tivéssemos uma melhor qualidade de vida, tivéssemos mais uma geração de oportunidade naquele município, nós teríamos condição de manter aquelas pessoas no município. Por exemplo, na França, os moradores das zonas rurais, das comunidades rurais, são subsidiados pelo governo federal. Eles recebem um auxílio para morar nas comunidades rurais. Aqui no Brasil, a cidade que tem a maior concentração de Bolsa Família, infelizmente, é a minha cidade, Fortaleza. Né? Então, nós temos quase 800 mil famílias em Fortaleza que são beneficiadas pelo programa de Bolsa Família, que precisam, né? E que é importante que tenham. Mas se... Há quem diga que foi esse Bolsa Família, por exemplo, que manteve o nordestino do semiárido no Nordeste, nesse momento, né, que enfrentou a pior seca dos últimos 80 anos, e não fez com que ele fosse para os grandes centros. O senhor concorda com essa avaliação? Não, eu acho que no Nordeste tiveram dois diferenciais. Né? Eu acho que, por exemplo, no caso específico do Nordeste, primeiro, houve uma perspectiva de industrialização. Né? Tá aí ontem a inauguração da Fiat em Pernambuco, a refinaria de Pernambuco. Iniciou-se um movimento, inclusive, que causou prejuízo no meu estado do Ceará, a instalação de uma refinaria no estado do Ceará.
Houve também a perspectiva de uma refinaria no Maranhão. Isso gerou uma perspectiva econômica em cada região. Abreu Lima, Pernambuco. De Pernambuco. Isso gerou uma expectativa econômica em cada um desses estados que fortaleceu o processo econômico, que garantiu uma perspectiva para aquele cidadão, né, para o nordestino poder ficar no seu estado. No meio do estado do Ceará, houve um crescimento da industrialização no interior do estado, que também abrigou uma parte dessa mão de obra, mas nem por isso nós deixamos de estar aqui, inclusive falando do crescimento desordenado das regiões metropolitanas. Então eu acho que, por um lado, o que segurou muito foi essa questão da industrialização, e o Bolsa Família foi também muito importante para diminuir, inclusive, a incidência dos saques, né? Porque quase que não houve saque, apesar de nós estarmos vivendo um dos piores períodos dos últimos 50 anos, como você colocou, em matéria de recursos hídricos. Mas essa discussão também passa por uma discussão do Pacto Federativo, porque o Nordeste tem 1/3 da população brasileira e responde por apenas 14% da produção da riqueza nacional. E essa discussão também passa pela reforma tributária, não é isso? A gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco. Eu faço mais um rápido intervalo comercial, mas retorno com o Jogo do Poder daqui a pouquinho. Não saia daí. O Jogo do Poder está de volta e a minha conversa hoje é com o deputado federal Danilo Forte, do PMDB do Ceará. Deputado, no bloco anterior eu fui para o intervalo comercial dizendo que a gente ia falar de uma reforma tributária porque ela dá sustentação ao Pacto Federativo, né? Tanto que o senhor cunhou uma frase aqui no intervalo: não tem jeito de fazer Pacto Federativo sem reforma tributária. Mas faz-se isso de uma vez só ou faz isso em projetos fatiados, como defendeu o ex-ministro Nelson Jobim? O que nós estamos criando é exatamente as condições políticas para que possamos ter a compreensão da necessidade da mudança, e a mudança passa necessariamente pela tão sonhada reforma tributária. O país que tem a maior carga tributária do mundo, 36% de tudo que se produz de PIB no Brasil vai para custear exatamente tanto a máquina pública como todas essas mazelas que nós fomos acumulando aí de desvios, de descaminho de recurso público, sai do recurso público. A gente precisa melhorar a parte geracional do Estado brasileiro, e aí o que eu digo geracional é a gestão, né? A gestão do governo federal, a gestão do governo estadual, a gestão dos municípios, criar um ambiente, né, de cumplicidade, de harmonia entre os entes, município, estado e governo federal. Que talvez seja a maior dificuldade? Não, eu acho que havendo uma clareza, né, da necessidade da mudança, a gente consegue entender que a saída, inclusive, para as crises. Mas isso já não está claro que é preciso mudar? Quando as prefeituras dizem, por exemplo, que não estão conseguindo sequer manter as escolas de educação básica? Não, inclusive a caso de escola que diminuiu o ano letivo em 4 meses, né, 2 na frente e 2 atrás, no sentido de reduzir, inclusive, a despesa de custeio. Porque tem a escola, mas tem a merenda escolar. Tem a escola, tem a merenda, tem a energia, limpeza, energia elétrica, água. Tem os serviços e tal. Então, exatamente para diminuir isso, tem certas escolas, tem certos municípios no Brasil que diminuíram o ano letivo. Agora, o que é um absurdo. Agora, eu acho que precisa, inclusive, isso ser dito, redito, denunciado, para que haja a compreensão clara de todos os gestores e aproveitando esse momento crítico da situação nacional, para que ele faça entender que Brasília não pode estar distribuindo carro-pipa nem moto-niveladora. Mas Brasília, o governo federal, está disposto a abrir mão de dinheiro, porque ele vai ter de abrir mão de dinheiro se quiser fazer esse pacto federativo, ou abrir mão de poder de decisão para empoderar mais estados e municípios. A União está disposta? Eu acho que é exatamente isso que nós estamos tentando criar, esse ânimo para poder fazer esse entendimento. Porque, por exemplo, Brasília não pode querer cuidar de tudo. E criou-se uma cultura agora... Mas, na verdade, não quer cuidar. O governo federal não quer cuidar, quer arrecadar. Não, mas quer cuidar. Historicamente tem sido assim, isso independe de partido. As políticas públicas são geradas aqui. Os programas de governo são gerados a partir daqui. E você cria programas de governo, que às vezes tem alguns que são benéficos, como eu já falei, esse do Estado da Família, mas tem outros programas que simplesmente criam